Alguns sonhos começam pequenos, outros atravessam gerações e acabam transformando famílias, negócios e até um destino inteiro. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre uma história que passa pela história de uma família. Onde empreender deixa de ser apenas construir uma empresa, se transforma num legado. Nós estamos de volta, eu sou a B. E eu sou a Tassi. E esse é o podcast Olha Ela, contando histórias de mulheres empreendedoras. Já fica o convite para você nos seguir no nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify. Estamos em todas as plataformas. Seguirem também nossos apoiadores, seguirem quem a gente entrevista. É um convite para você. Esse engajamento para nós é muito importante. Então, eu reforço, siga a gente no nosso canal no YouTube, onde esses episódios sempre estão disponíveis para vocês. Agradecendo nossos apoiadores, Neoclinic, Vinhedos Monte Agudo, Hermitage Joias. Nossos apoiadores. E é sobre isso, sobre uma marca muito importante para nós, que vem nos apoiando, que a gente vai falar hoje, que passa pela história de uma família e de uma mulher empreendedora que está conosco hoje aqui. Hoje recebemos Patrícia Ferraz, diretora comercial e de marketing da vinícola Monte Agudo. Ela faz parte da segunda geração da família? Mais ou menos, né? Já vou falar por quê. Transformou o sonho de produzir vinhos em uma das experiências mais encantadoras da Serra Catarinense. Bem-vinda, Paty Ferraz. Obrigada por me terem aqui, tá? E desculpa, eu falei, né, que a gente não é a segunda geração. Mas é porque como o meu pai... Isso é um sonho do meu pai, né? E a minha irmã e eu que começamos a trabalhar na empresa. Então, não sei bem, assim... Ele é o dono, mas ele não trabalhava na empresa. E a gente que fez tudo, montou tudo do jeito que a Monte Agudo tá hoje. Hoje também o meu irmão tá. Então, eu não sei se a gente não é a primeira geração. Tô achando que sim. Eu acho que sim. Vem de um sonho de um pai e de filhos que assumiram depois um negócio como um propósito. Que materializaram esse Exatamente. sonho, né? Na verdade, a execução é de vocês, né? Então, Paty, começa aí contando um pouco, porque quando a gente teve acesso a toda a história da Monte Agudo, isso nos chamou muita atenção. De um pai que tinha esse desejo, que atua em outra área, né? Ele é médico, teu pai, né? E que tinha um desejo e que hoje essa história linda, essa empresa linda que é a Monte Agudo. Então, eu queria que tu começasse um pouquinho disso. Como nasceu essa história? Então, em 2004, meu pai adquiriu essas terras porque ele sempre teve o sonho de tomar o próprio vinho. A gente não vem de uma família que já era produtora de vinhos como muitas outras empresas. A gente não vem de uma grande empresa por trás, então tudo que a gente fez foi com muito amor, carinho e passos de formiguinha, eu digo, né? Então, em 2004 foi comprado as terras em São Joaquim. Nós somos entre as 5 primeiras vinícolas de vinhos finos de altitude em Santa Catarina. Então, ali, né, hoje eu acho que tem mais de 30. Não fiz minha tarefa de casa para trazer esse número bem certinho. Mas aí, em 2008, foi a primeira safra engarrafada. E em 2011, o meu pai resolveu que queria começar a comercializar essas garrafas. Eu e a minha irmã, a gente morava fora do país. A minha irmã morava, na época, no México, fazia uma faculdade de administração, e eu estava morando na Irlanda. E aí ele pegou e falou, tá, agora, né, vamos voltar. Trabalho para você. Isso. Aqui. E aí, como eu ainda estava com algumas coisas na Irlanda, minha irmã voltou antes. Ela voltou ainda em meados de 2010, se eu não me engano. E aí já foi para Curitiba e fez o curso de sommelier numa escola que esqueci o nome. Depois talvez venha. Depois a gente busca. E aí a minha irmã começou já atuando na Monte... Ah, não, mentira. Ela fez o curso, daí eles foram viajar pela Europa, daí a gente voltou todo mundo junto de navio, com a minha mudança. De navio. E a gente viu que tinha um crossing, chama, que é atravessar o oceano com o navio que viria fazer uma temporada de verão aqui. Então, como eu tinha muitas malas, muitas coisas, era uma maneira prática, digamos, né, de trazer.
E aí a gente veio para cá, foi em comecinho de 2011, a minha irmã e eu entramos efetivamente na Monte Agudo. A minha irmã começou vendendo os vinhos e eu comecei, assim, a ver essa parte do enoturismo, né? E aí, depois, a minha irmã acabou se mudando para lá, para São Joaquim, porque a minha irmã sempre teve essa conexão com a terra, com a natureza, então ela cuidava, eu já vou explicar por quê no passado, da parte de campo e da enologia. Depois ela foi fazer um curso de enologia também. E aí, enfim, aí eu assumi essa parte comercial e ela ficou mais com essa parte da enologia. E aí a gente foi montando programações na Monte Agudo porque a gente queria chamar o turista para conhecer a região. Isso, só abrir um parênteses, Paty, lá em 2010, 2011? Foi em 2011, finalzinho de 2011, a gente fez um dos primeiros piqueniques no meio do vinhedo. Então, a gente está falando de praticamente 15 anos atrás. Sim. Vocês foram muito pioneiros. Sim. Nossa, muito. Sim, não tinha nada em Santa Catarina, assim. Era só o passeio através da vinícola com uma taça de vinho. E com essa taça você provava todos os vinhos. A gente já veio com uma proposta bem diferente. A gente montava umas mesas super bonitas, com umas toalhas bonitas embaixo do vinhedo. Colocava muitas coisas deliciosas para comer. Então, tinha um prato de frios com charcutaria, queijos diferenciados. Eu levava pão. Na época, eu tinha feito uma super parceria com o João Lombardo. Era o único lugar em Florianópolis, na época, que fazia pães de fermentação natural, diferentes, né? Que tinha pão italiano. Infelizmente, fechou, né? Mas era um lugar muito bacana. E, enfim, a gente foi fazendo aquilo até que a revista Viagem e Turismo nos deu entrevista, nos deu uma parte, uma reportagem, né? E a partir dali a gente começou a ver um crescimento no enoturismo. Aí todo mundo que já recebia turista começou a ter que repensar os seus programas também, né? Então, eu sempre digo muito sobre... a gente olha uma programação e depois melhora. A gente viajou bastante, como eu te disse, meu pai sempre gostou muito de vinhos, então a gente viajou muito para o Chile, para a Argentina. Conhecer as experiências, né? Para Portugal. Eu fui para a França, minha irmã também foi. Enfim, a gente foi indo e vendo o que as pessoas estavam fazendo e a gente tentava trazer isso para cá. Em 2013, a gente começou a construir um espaço realmente para receber as pessoas na Monte Agudo, porque a gente não tinha, né? Mas até primeiro, lá... antes do espaço, teve esse piquenique. Que 2 anos. 2 anos fazendo isso. Piquenique no meio do vinhedo. E tu consegue lembrar, assim, Paty, quando vocês começaram com os piqueniques, assim, como foi? Porque a gente cria uma expectativa, faz de tudo para, né, para tudo funcionar. Como foi essa primeira experiência, assim? O que te marcou? Acredito que tenha marcado muito. Se tu lembra, assim, de alguma coisa que marcou muito, como foi? Porque eu reforço aqui, vocês foram muito pioneiros nisso, né? Então, Sim. se tu tem uma história para contar lá do início. Sim, na verdade, a gente gostou muito da experiência. Eu acho que quase igual aos turistas ou mais. Entendi. Que legal. A gente se emocionava junto, né? A gente atendeu um grupo de São Paulo, que era de empresários de lá, e eles têm essa coisa de, tipo, de natureza ser muito... O piquenique é um programa lúdico, né? Sim. No meio da natureza, com uma toalha bonita estendida no chão, aquela mesa baixa, você tira seu sapato, seu tênis, sua bota, fica à vontade em cima daquela toalha. Então, eu acho que isso faz uma diferença. Então, para nós foi assim, uau, que legal, porque todo mundo saiu muito feliz. E aquilo era como se fosse um combustível para nós, né? É o que nos fortalece, digamos, como produtores e também como pessoas oferecendo um programa enoturístico ali na hora. Que legal. E de lá para cá, o piquenique vocês continuam fazendo?
Então, esse ano a gente quase não fez. Engraçado, as pessoas não têm pedido muito piquenique. Mas sim, a gente tem na programação. Só que essa época do ano não. A gente faz eles mais no verão, porque essa época do ano em São Joaquim é muito frio. Muito frio, né? As pessoas não aguentam ficar sentadas no chão, mesmo quando a gente fazia um fogo de chão e tal, é muito gelado. Então, a gente aprendeu que também faz parte da experiência ter uma boa experiência, não ficar, tipo, 15 Confortável, minutos, né? E querer entrar com a tua cestinha porque tu não aguenta ficar lá. Então, às vezes, eu digo, é melhor talvez não fazer aquela programação, não adaptar, ganhar, né? Aquele dinheiro, mas que quando o turista faz, ele tem uma experiência bacana, que ele saia falando e tal. Né? Então, é sob demanda o Sim. piquenique. E hoje, o que vocês têm hoje lá? A gente faz almoço harmonizado, faz também uma degustação ao pôr do sol, onde cada que vinho legal. tem a sua taça. Então, primeiro é dentro do nosso espaço, a gente dá toda uma palestra, uma conversa com vocês, falando da história da Monte Agudo, de como chegamos lá, o que é o terroir, como são feitos cada um dos vinhos, aí a gente vai degustando com vocês. Aí tem uma tábua de frios com pães de fermentação natural. E depois que termina isso, todo mundo sai para o deck para assistir o pôr do sol quando o clima permite, né? Experiência incrível, tanto quanto o piquenique, né? Isso. E também tem o Wine and Music, que é um evento pontual que a gente faz de 5 a 8 vezes por ano, onde a gente leva músicos, já seja um DJ com um saxofonista, um DJ com violinista, algo assim, para ser uma música mais animada no deck. Daí o pessoal fica tomando seu vinho, comendo seus petiscos e aproveitando essa música ao pôr do sol. Paty, a gente sabe que o vinho catarinense ele não era muito conhecido naquela época que vocês começaram, né? Como é que está hoje o mercado para o vinho catarinense, que é tão bom? Então, as pessoas entenderam que a gente tem muita qualidade. Foi um trabalho árduo. No começo, eu ligava para os lugares e falava: "Oi, tudo bem? Eu sou a Paty da Monte Agudo, eu queria apresentar meus vinhos para vocês." E eles falavam: "Não tenho interesse." Nossa. Não, mas você não precisa, é sem compromisso, é só para você provar, para ver se você gosta e quer botar na tua carta. Não tenho interesse, era assim. Então, uma pessoa que nos ajudou muito, não está mais na cidade hoje, ele se mudou para a Europa, foi o Vitor Gomes, que foi dono do Ponto G, né? A Joyce, do Jojo Bistrô, também não está mais em Floripa, infelizmente, mas os dois foram pessoas que nos apresentaram muitos donos de restaurante e assim a gente foi abrindo caminho no mercado, mas foi um trabalho bem mais árduo. Hoje, eu tenho uma abertura muito maior, né? E tem gente que me escreve pedindo vinho. Então, isso é legal, né? Virou, agora é o contrário, vocês são procurados. E hoje vocês, assim, qual o maior mercado de vocês? É local ou é Brasil? Como que tá, assim, as vendas de vocês? Bastante local. Local. Mais da metade do nosso estoque total sai lá pela Monte Agudo mesmo, né? Com os turistas que vão lá, que consomem lá, que é consumindo na degustação, no almoço harmonizado e que compram vinhos para levar para casa. Então, isso é muito bom. O sonho de um produtor é vender toda a sua produção in loco, porque, lógico, daí... Sim, o custo, né? O custo o custo e também, tipo, o valor é agregado. Não é a mesma coisa que vender para PJ, onde o valor é um pouco mais baixo, né? Vender para revender, então, né? É que vocês trabalham muito a experiência, né, Paty? Assim, Sim. a gente poderia falar muita coisa sobre isso. A experiência, Sim. Ele vai ali, ele compra o vinho, mas ele está embutido, o vinho, a espumante, numa experiência, um momento de proporcionar, quando você falou, fica descalço, né? O piquenique, uma entrega, assim, é a experiência. E você hoje é diretora de vendas e marketing, né? Como que é para ti esse olhar, assim, da experiência? O que faz a diferença seja essa ou no próprio restaurante que vocês têm ali,
O que te chama a atenção? Porque eu acredito que vocês cuidem muito dos detalhes, né? Sim. O que tu poderia falar pra gente sobre isso? Dessa tua vivência gerando experiências, né? E de um produto sofisticado que é o vinho, né? Eu falo assim, não importa a área que você tenha de comércio, né? O teu cliente, ele quer se sentir especial. Então, você ter atenção aos detalhes, você dar um atendimento um pouco mais, né, próximo, digamos, com o cliente. Então, quando ele te manda uma mensagem, você não manda uma mensagem pronta. Você primeiro fala, olá, Betina, tudo bem? Muito obrigada por ter, né, perguntado sobre a Monte Agudo. A gente funciona assim, assim, aqui está o link, se quiser fazer reserva, se tiver alguma dúvida, né, me pergunte de novo. Enfim, é isso. É você... E quando a pessoa tá lá, também dar atenção a essa pessoa, né? Então, isso é uma diferenciação que a gente tem. Por enquanto, pelo menos, eu posso dizer que sempre um de nós está lá. Já seja eu, meu pai, meu irmão. Então, vocês vão, vocês, né? Todos os turistas, e algum membro da família vai receber você. Na verdade, a experiência, então, começa no primeiro contato, né? Sim. Ali começa a experiência, né? Esse relacionamento. Sim. Não é só o dia lá que reservou e vai lá e vai curtir a vinícola, mas começa no contato, me parece, pelo menos. Porque hoje está se falando muito de experiência, né? Quando a gente fala de marketing, experiência do cliente. Mas a experiência é feita nos pequenos detalhes. Sim. Pequeníssimos detalhes. No acolhimento, né? É. Teu pai realizou o sonho, então, de beber o próprio vinho? Sim. E ele tá felizão, né? Ele ainda trabalha como médico, mas ele normalmente na sexta vai para lá e vai embora na segunda ou na terça, conforme a demanda dele de agenda no consultório. Mas ele hoje, ele gosta de fazer essa degustação, por exemplo, com os turistas. Então, muitas vezes as pessoas compram a degustação e é o meu pai que tá lá falando do vinho, né? Então, e eles devem adorar, porque aí ele conta a história desde o início, né? Não, e ele é, assim, um contador de histórias maravilhoso, meu pai. Boa. Ele adora conversar com as pessoas, né? Essa interação ele gosta muito. Paty, agora vamos falar um pouco da Patrícia. Você estava morando fora, teu pai tinha um sonho. Se você foi morar fora, você também tinha sonhos. De repente, a vida muda e o vinho, e o mundo dos vinhos, e né, o mundo da vinícola te escolhe, na verdade, né? A partir de um projeto do teu pai. Como foi isso para ti, assim, de lá para cá? Se a gente olha agora, passaram aí 15 anos ou mais. Como foi isso? Foi uma transformação na tua vida? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu acredito que não sei se tu já teve a oportunidade de falar, mas é uma curiosidade que eu tenho. Bem profunda. Tá? Um podcast, né? Mas é assim, ó. Eu já sabia que em algum momento eu tinha que fazer esse movimento, né? De voltar para a empresa e tal. Para entrar na empresa, né? Porque a empresa praticamente não existia, né? E aí, quando eu entrei e a gente começou tudo do zero e na região ninguém fazia, era tudo muito desafiador. Então, como eu disse, eu fazia piqueniques, eu tinha que levar todos os insumos de Florianópolis. Nossa, no começo, até para o restaurante também, eu fazia compras gigantescas aqui em Floripa, até folhas, sabe? Tipo, para salada. Isso era difícil de conseguir lá. Então, tudo. Eu ia com o meu carro assim. Então, para mim, foi um movimento natural, mas bastante desafio sempre. Eu acho que todo mundo que tem empresa, né? A gente, todo dia, é um desafio. Isso não muda. Tu acha que vai ficar mais fácil, mas, né, a coisa... Mas é bom também. É bom porque eu sempre falo que eu acho que isso que me mantém jovem, que me mantém ativa. A minha cabeça é muito pensante. Eu tô aqui, mas eu já tô pensando em outras coisas. Parece que tem, tipo, várias abas abertas, né? E não sei, assim, eu acho que hoje, eu olhando minha trajetória...
e a da minha irmã e da minha família, né? E da região como um todo, eu acho que Santa Catarina tem que ter muito orgulho dos nossos vinhos e da nossa região produtora de vinhos finos, porque todo mundo fez muito pelo estado e pelas cidades aonde entraram. Por exemplo, São Joaquim, de novo, eu não fiz meu trabalho de casa, tá? Então, eu não vou poder falar números, mas o IDH de São Joaquim mudou muito depois que as vinícolas se estabeleceram lá. E isso é algo maravilhoso. Você é uma poder, transformação, né? Sim, e você poder fazer parte dessa transformação é muito legal. E hoje os insumos são de lá. Sim, a maior parte, sim. A maior Isso parte, é muito legal. sim. E a parte de hotelaria? A parte de hotelaria melhorou bastante nos últimos... desde a pandemia para cá, tá? Antes da pandemia era praticamente inexistente, Mas melhorou muito e continua melhorando. As estradas também eles têm investido, né? Sim, a gente hoje tem asfalto até a nossa porta. Então, isso faz muita diferença, E né? quando foi montada essa infraestrutura toda, fez toda a diferença, né? Assim, Sim. de poder, os acessos hoje. Eu moro em Florianópolis, vai fazer 25 anos, e eu vi essa transformação acontecer, né? Venho do Rio Grande do Sul, que tem uma serra que é forte, né? Que produz, né? Não só as referências de turismo em Gramado e Canela, como Bento, Garibaldi, Caxias. Sim. E eu vi Santa Catarina se transformar, assim. Ficou a potência que... Eu estive até essa semana agora, viajando por lá. E também transformou, porque... O negócio direto e indireto, porque aí ao redor os outros também cresceram, né? Outros tipos de negócio relacionados, assim. Então, é uma transformação social que foi gerada a partir desse mundo pelo menos a percepção que eu tenho, né? Sim, as lojas de roupa, por exemplo. As pessoas sempre saem daqui achando que lá é, né, parecido e tal. Não. Até no verão, as lojas de lá vendem muitos itens de frio, né? Porque as pessoas saem de shorts e camiseta, porque aqui tá quente, lá tá quente quando você chega. Mas à noite... Aí baixa o sol, daí, meu Deus, preciso de um casaco, de um cachecol. Aí a gente sempre, né, indica as lojas ali, e, enfim, movimenta todo o comércio. E toda a região, né? Não é só São Joaquim, né? Todo Restaurantes, padarias, supermercado, né? Essa parte da hospedagem, as agências de turismo, tudo movimenta, não tem como. É uma empresa familiar. Sim. Então, a gente não pode deixar de falar do restante da família. Tu comentou que a tua irmã era... Então, e teu irmão está lá. É isso. Teve uma mudança, então, aí, né? A minha irmã, ela esse ano resolveu ir morar na Austrália. A gente... Belo destino. E bem pertinho, A gente não sabe por quantos anos, mas por enquanto ela está com projeto de estar na Austrália. Então, a gente... O enólogo que ajudava ela na parte da enologia ficou com os nossos vinhos, né? E no campo a gente tem uma empresa que faz consultoria para nós e tem os funcionários que ela também treinou. Então, a gente está bem assistido, mas hoje ela não está na empresa comigo. E o meu irmão, ele veio em 2021 e entrou na Monte Agudo em 2021. A gente... hoje, ele é responsável pelo restaurante lá, pelo espaço, né, no gastronômico. E ele tá lá daí? Sim, ele mora lá em São Joaquim. E aí, a minha mãe mora lá também. Ah, ela mora lá, tua mãe? Ela não mora aqui? Não mais. É porque meu irmão teve um filho e aí ela fica cuidando do meu sobrinho. Enquanto meu irmão trabalha, ela adora. E o meu pai vai e volta de Videira, assim. Ele vai, 2, 3 dias para Videira e volta. Aqui em Videira que fica a base do trabalho dele, né? Ah, entendi. Então, tá perto, então? Só tu que tá aqui? Eu tô aqui, Qual E o meu pai é gaúcho. Só fazendo um parênteses. No começo, ele tinha ideias de comprar terras lá. Aí, um amigo da família, que ele é enólogo também, que é o Jean-Pierre Rosier, ele trabalhou na Embrapa há muitos anos, aqui em Santa Catarina, e ele disse pro meu pai...
compra em São Joaquim, porque a terra lá tá muito boa para vinho. A gente tá fazendo uns testes e vai dar certo. E aí, lógico, aí a gente Que história começou. incrível, né? Que, na verdade, ele desbravou, assim, né? Sim. Fez uma aposta e é fácil olhar hoje, mas tem uma história... Não existia, né? Eu sempre Não. faço a comparação quando eu cheguei aqui. Não tinha. A Serra não Gaúcha já era existia. muito potente. Que legal. Não Paty, existia. tu falou do desafio lá do começo, né? De vender, de colocar o vinho da Monte Agudo no mercado. Qual é o teu maior desafio hoje? Ai, hoje eu acredito que a desinformação das pessoas numa maneira geral, do público, sem querer ofender ninguém, né? Mas assim, as pessoas me dizem, teu vinho é muito caro. Mas elas não pegam e compram um vinho similar ao meu, no preço do meu, importado, e botam as cegas para provar, para ver que o meu é muito superior a este importado do preço do meu. Uhum. Então, não adianta a gente comparar, por exemplo, um vinho de, sei lá, R$1.200 com um vinho meu, né? Então, quando a gente está falando de uma linha de preço, de uma linha da safra, da uva, e colocar cegas, eu tenho certeza absoluta que o nosso vinho ganha. E vocês participam de concursos na área, assim? Porque é complexo Sim. também, né? Sim, Feiras, concursos, enfim, isso tudo é tua função. sim. A gente faz bastante... A gente fazia mais concursos. Mas aí agora, como a gente já tem um nome no mercado, não precisa tanto. E o concurso, querendo ou não, é um investimento. A gente não chegou a participar de concursos fora do Brasil, mas sim dentro do Brasil internacionais. E também nos que são de vinhos nacionais, a gente está participando todos os anos ainda. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. A gente está aqui, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se a câmera pega, com essa espumante maravilhosa. Eu amo espumante e amo espumante rosé, que é o caso, que é Sinfonia. Eu acho esse nome incrível. Eu acho que tudo, assim, o design, que tem uma mistura aqui de tons. Eu queria que tu contasse a história dessa espumante, como é que surgiu, né, a inspiração do nome. Eu tenho muita curiosidade. Que legal que tu perguntou isso, porque vou trazer outra mulher para a história, que é a minha mãe. Bom, a gente veio, então, as filhas, voltamos em 2011, iríamos passar o final do ano, todo mundo junto de novo, depois de muitos anos. Daí a minha mãe pegou e falou pro meu pai, eu quero um espumante pro final do ano, porque eu vou passar com meus filhos. A minha mãe é super matriarca, tá? Isso que os filhos Tipo estavam assim. esperados. Aí ela, eu quero. E daí meu pai disse, não, eu não vou fazer espumante. E Aí não fazia espumante ainda? Não, a gente tinha 2 rótulos só na época. A gente tinha um corte de tinto, que era um corte típico bordalês da região de Bordeaux, né? Que daí você faz aqui no Brasil, mas faz... Porque as nossas uvas vieram da França. Sim. Nós trouxemos as mudas da França, então são uvinhas nascidas lá e criadas no Brasil. O terroir é muito parecido, né? É. Então, a gente tinha esse tinto corte e tinha um chardonnay barricado, só. Aí ela disse assim, não, então tá, é porque eu já falei com o Grando, que é um amigo nosso que tem uma vinícola também, e ele vai fazer pra mim. Eu já vi tudo com ele, e a minha mãe, ela é bioquímica, ela foi dona de, não me lembro bem, mas 3 ou 4 laboratórios, 3 ou 4 farmácias. Eu fiz farmácia bioquímica na UFSC durante 3 anos e meio, porque, tipo, eu achei que eu ia trabalhar com ela, né? Mas daí, quando eu comecei a ir mais pra frente, eu assim, gente, esse negócio não é pra mim. Eu tava lá um dia, no verão, eu ia pra lá e ficava estagiando dentro do laboratório. Tava lá eu sozinha, botando as amostras na máquina. E assim, gente morrendo, gente nascendo, gente, sei lá, se curando. E tudo era códigos. Aí eu assim... eu sou uma pessoa que, né, eu gosto de falar com as pessoas. Eu só tô aqui sozinha, vocês sabem? Então, tipo, meio que me deu assim, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu fui fazer turismo e hotelaria na Univale, então.
Mas continuando com a história da minha mãe, porque a pessoa se perde nas Tudo histórias, certo. né? Eu fico São muitas pulando. histórias, né, Patrícia? Então, daí meu pai falou, não, então se é assim, vamos fazer espumante. A gente fez 4.000 garrafas. Eu lembro que em outubro não tinha mais espumante para vender. Quase ninguém fazia na época. Isso foi 2011, tá? 2011, nossa primeira safra do Sinfonia. E Sinfonia, porque ele é uma sinfonia de aromas, de sabores. Vocês vão ver depois em boca também. Ai, é muito bom. Então, a história da sinfonia passa pela tua mãe, que Sim. ela decretou, eu quero. Então, assim, o sonho é do teu pai, mas tem... Sempre tem a minha mãe no meio. Sempre. Oh, Traz uma grande mulher, né? Então, se hoje temos a espumante é maravilhosa, é por causa da tua mãe. Quando a gente começou o restaurante, a gente levava chefes de cozinha daqui, famosos, e fazia os eventos lá. Só que isso era sexta, sábado, domingo. Durante a semana ficava meio parado. Daí, às vezes, quando ela tinha tempo do laboratório, e, por exemplo, vinha um grupo, sei lá, de São Paulo, numa terça-feira. Aí eu ia daqui com o grupo e ela ia lá e cozinhava junto com a minha tia, quando ela ainda não era nossa chefe de cozinha, porque a minha tia trabalhava aqui em outro restaurante em Florianópolis e fazia um buffet, assim, bifezão, sabe? Aí a minha mãe cozinhava junto. Então, para minha mãe sempre foi assim, né? Tem que fazer, tem que resolver, tem que... Ela é de Capricórnio, ela é muito prática, Dá pra né? entender muita coisa. Resolutiva. Vai e faz, né? Muito bom. Então, hoje a gente tem uma linha de espumante que chama Álida, que é em homenagem à minha mãe, que é para mim, assim, é um espumante, só que você, se fosse em champanhe, podia chamar de champanhe. Tem mais de 40 meses em contato com a levedura. É um espumante, assim, um baita. Só vende lá na Monte Agudo. O que vocês têm hoje na carta de vocês de vinhos? A gente tem uns 9 rótulos, eu acho que de Entre cabeça. tinto e branco. Sim, a gente tem o Álida, espumantes. Tem Álida, Sinfonia Rosé Brut e Sinfonia Extra Brut Blanc de Blanc. Depois tem 3 brancos, que é o Vivaz, que é o Sauvignon Blanc, o Chardonnay Naked, que é um Chardonnay sem barrica, só que tem 14 meses em contato com a levedura, então é bem cremosinho. Tem um Chardonnay barricado com 14 meses de barrica. Depois tem um rosé que chama Sublime, que é um vinho, que é uma garrafa linda, assim, super bonita mesmo. Representa o pôr do sol da Monte Agudo. Depois a gente tem um tinto corte, que hoje mudou esse corte. Não é só mais Cabernet Merlot, hoje é Cabernet Merlot Malbec. Temos um Malbec varietal, que está em falta no momento, mas eu acho que ano que vem a gente consegue relançar. Temos também o Expressões de Altitude Tinto, que é um Cabernet Sauvignon varietal, bem top. Um vinho bem diferenciado e só vende lá na Monte Agudo também. Temos um licoroso branco, que é de Chardonnay, que é diferente, né? Por ser um vinho de sobremesa branco. E acho que é isso. Isso em 15 anos tem quantos? 15 tu me falou quase? Acho que uns 9, 10, né? Não. Eu falei 9 ou 10. Eu acho que até eu mais. me perdi. Eu acho que até 10 mais. ou 11, Uma não carta sei, me bem perdi. considerável, né? Sim, a E gente forte, foi né? aumentando desde 2011, assim, a cada ano, 2 anos, a gente lançava um rótulo novo. E com o mesmo vinhedo inicial. E os preferidos dos clientes? Sempre foi o nosso carro-chefe, o Brut Rosé. Sempre foi o que Espumante. mais vendeu. Mas é que depende do cliente, E da entendeu? época, né? Mas o espumante sempre sai mais, porque se você for pensar assim, ó, fui promovida no trabalho, o que eu vou tomar com as minhas amigas ou com meu Comemorações. marido, né? Ele remete sempre... à comemoração, né? Isso. Um aniversário, você vai começar com um brinde com espumante. Uma formatura vai ser toda com espumante. Um casamento. Um casamento. Então, um aniversário de verdade. 15 anos. Um podcast. Um podcast. Um podcast para brindar. Patrícia, agora que Patrícia, né? Fica sério. Pati, né? Quando chama de Patrícia, Sim, é sério. é a minha mãe brigando comigo.
Quando chama o nome completo, né? Eu quero te fazer uma pergunta como diretora de marketing e vendas, assim, hoje a gente vive rede social, engajamento, tem que vender, tem que conhecer. Eu sei que teu produto é diferente, vocês têm uma história construída. Mas se eu te perguntar qual o teu maior desafio hoje na tua carreira, fazendo a gestão, né? Por mais que seja um negócio familiar, mas assim, ocupa essa função. Qual hoje o teu maior desafio, assim? O que tu vê, assim, de bacana, que a gente vive nos dias de hoje, que é melhor do que já foi há 10 anos atrás? E o teu maior desafio nesse sentido, né? De trabalhar com essa área comercial e marketing? Eu acho que a mídia, ela pode ter dois lados, né? Tanto o lado de que muita gente que não nos conhece diretamente está nos vendo em qualquer lugar do mundo, como também que daí todas as empresas têm essa mesma oportunidade. Então, você tem que se diferenciar de alguma forma, né? E o nosso Instagram, ele é muito orgânico. A gente nunca comprou seguidores, então todo mundo que está ali ou nos segue porque viu algum anúncio nosso no Instagram ou porque já foi na vinícola em algum momento, tá? Ou nos conheceu em alguma feira. Então é muito nítido isso quando eu vou para uma feira ou quando eu estou lá e as pessoas vêm e falam, você que é a Paty e tal, né? As pessoas te reconhecem, isso aí é muito bacana, né? Então, eu acho que o desafio é esse, você poder ser, né? Ter essa diferenciação no mundo da internet, porque se você não tiver, você não vai aparecer em lugar nenhum nunca. Ocupar um espaço nessa imensidão, né? Sim, porque não adianta também fazer um monte de patrocinado e depois você não entregar para o teu cliente o que ele quer, né? Claro. O que ele gosta de ver, de ouvir, de saber, né? Então, acho que é isso. Sim. E pensando em futuro, sonhos a serem realizados ainda? Ai, tenho muitos. Algum que tu possa contar. Então. Não, eu posso contar, porque não tem nada, né, acontecendo, mas assim, a gente tem o sonho de algum dia fazer hospedagem, a gente tem o sonho de construir a parte da vinificação, que hoje a gente aluga lá em Videira, com amigos da família que tem outra vinícola lá. Então, assim, tem sonhos, são grandes esses sonhos, tá? São bem caros. Grandes. É isso que eu quero falar. Exige investimento, né? Isso. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Então Mais uma para a Paty agora. Essa Paty que está aqui hoje, 2026, e tem a Paty que estava lá na Irlanda. E se tu olha para trás, assim, o que tu diria, assim, né, para aquela Paty lá que não imaginava o que tu iria construir, porque vocês construíram, desbravaram, assim, o que tu teria para dizer para aquela Paty lá que não sabia de tudo que vinha pela frente? Eu acho que, bom, primeiro que eu tive que aprender tudo, né? Tudo. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida, né? Praticamente, antes de vender os vinhos. Então, eu tive que aprender sobre vinhos, sobre uvas. Por mais que a gente gostava de tomar vinho, então talvez ter aprendido isso um pouquinho antes, para não sofrer tanto lá no começo. Eu dei umas deslizadas lá no começo, eu acho, sabe? Mas foi bom. Quando você erra e cai e levanta, ok, e você olha e naquela pedra eu não vou tropeçar mais, né? Então, é bom também. Não sei. Acho que é isso. Deve dar um baita orgulho, né? De repente, ter estudado um pouco mais antes. E essa relação de um sonho do pai, assim, como é que ele olha hoje para vocês e vê isso se materializando todos os dias? Eu acho incrível a história, assim. Acho que é incrível. Acho que histórias familiares, assim, elas são muito abençoadas, né? Sim. Como é que ele fala alguma coisa sobre isso hoje para vocês? Como é que é isso, assim, no dia a dia, né? Claro, fica à vontade para tu contar o que tu achar que pode contar. Sim. Mas como é isso? Esse pai lá vendo os filhos, né? Trabalhando com ele, realizando um sonho e a proporção que tomou o Monte Agudo, né? Eu acho que ele tá feliz. Posso dizer que... Porque, imagina,
Ele é médico, pediatra, ele trabalha toda semana, ele faz com que a agenda dele fique livre para ir para Monte Agudo e poder estar lá. Então, assim, eu acho que isso demonstra que ele, né, tá num lugar, assim, feliz. Eu acho. Legal, eu imagino que sim, muito feliz com os filhos, porque mais uma vez uma história mostrando que o destino escolheu, né? Aquela história que eu comecei lá no início do episódio, e o destino escolheu que era para ser assim. Sim. Eu acredito muito que tem coisas que elas simplesmente acontecem. Tem algo maior, né? Porque foi dando certo. E aí, agora sabendo um pouco mais sobre a tua mãe também, eu achei muito interessante, muito, muito diferente aí. Como que é o nome da tua mãe? Álida. Dona Álida, olha, a senhora, junto com seu marido, vou te contar. Tem, né? Assim, acho que era para ser. Porque a história de vocês é uma história muito diferente. Muito Obrigada. diferente. Muito linda. Muito linda. Paty, se daqui a 20 anos tu olhar para trás, como é que tu gostaria que esse capítulo da história da Monte Agudo fosse contado? Não sei, uma vez hoje. Eu prometo que é a última. Eu também. Uma vez eu não me lembro, eu estava dando uma entrevista em algum lugar e a entrevistadora me falou assim: você tem noção que o nome de vocês vai estar nos livros de história da região de Vinhos? Um dia as pessoas vão estudar Santa Catarina. E aí eu assim, meu Deus, que responsabilidade. Me deu até um negócio assim, não sei, bom, mas também é um medo, né? É uma peso, responsabilidade, né? nossa. É um peso. Então, assim, eu gostaria de poder dizer que eu fiz certo. Que cada passo que eu dei foi para frente e não para trás. Que a região melhorou porque a gente esteve lá, né? Então, assim, eu gostaria de ter feito diferença. Não de só ir lá né? Aquela coisa, bate o cartão e sai, não. Entendeu? De ter ensinado algo para alguém, de ter feito aquela pessoa querer estudar alguma coisa ou querer aprender algo diferente, da região como um todo mesmo vir junto, né? Assim como a gente está crescendo, eles crescerem também. Então, para mim, isso é um dos meus, acho que dos meus objetivos, assim. Será escrita. Eu ia dizer, eu vou dar um pitaco lá, vão dizer assim, então, tem uma família Ferraz, que fez uma transformação, que foi, que contribuiu, porque vocês abriram caminhos, né? Então, tem a história de uma família que passa pela história desse local, que ajudou, porque é uma transformação que vocês fizeram, E seguem fazendo. estão fazendo e continuarão fazendo. Eu acho, se eu pudesse dar um palpite, seria esse, assim, ajudamos a transformar, construímos a transformação desse local, porque realmente está transformado, assim, e acho que isso supera qualquer medo, qualquer desafio, qualquer dificuldade, assim. Então, quero te dar, assim, os parabéns por essa história linda, né? Estender isso a toda a família de vocês e também já aproveitar, agradecer aqui no episódio esse apoio. Quando a gente conversou com a Patrícia, ela falou, não, você é apoiadora, então estamos aqui, né? Podendo ter esse momento de fazer um brinde com essa espumante que agora eu já gostava, agora virei mais fã porque soube da história dela. Então, agradecer também, né, Patrícia, esse apoio. E é de Santa Catarina, aquilo que eu conversei contigo, que a gente foca, né, em tudo que a gente pode aqui de produtos, de tudo, de apoios de Santa Catarina, porque é nesse estado que nós estamos, né? Eu não nasci aqui, mas eu me sinto muito... Eu já tive uma loja que eu chamei de Dona Catarina para homenagear Santa Catarina, porque eu construí a Taz também, nós somos gaúchos, estamos aqui, então a gente tem muita gratidão, então a gente sempre procura fortalecer tudo que esse estado tem, e é muito bom ver uma história como a de vocês, assim, então leva esse agradecimento aí pro teu pai, pra tua mãe, pros teus irmãos, que a gente está muito feliz e tem muita admiração por aqui, pela história de vocês. Agora a gente precisa ir lá visitar. Muito. Vamos combinar. Exatamente. E agora vamos pedir, então, aproveitando, Paty, dá um recado olhando para aquela câmera. Se as pessoas, né, vão assistir, com certeza vão querer ir lá, conhecer, viver essa experiência. Como que elas fazem? Se tu puder contar pra gente lá? Então, gente, eu vou deixar aqui o convite para todo mundo ir para São Joaquim, na Serra Catarinense,
Se você é de Florianópolis, você tem 2 caminhos. Inclusive, a Betina me falou que ela nunca tinha passado na Serra do Rio do Rastro. Fica a dica que é muito bonita. E vão nos visitar em São Joaquim. É só entrar no site monteagudo.com.br, na parte de reservas, e lá está o link para fazer as reservas. Muito bom. Ótimo. E para fechar, então, a gente vai fazer um brinde, né? E antes disso, quero deixar contigo aqui um presente da nossa querida apoiadora Anel Clinic, então, especialmente para ti. E a gente vai finalizar, então, fazendo um brinde para esse momento tão especial, agradecendo a Anel Clinic, a Monte Agudo, a Hermitage e todos que nos apoiam. E se você que está assistindo quer nos apoiar, entre em contato com a gente. Nós valorizamos muito as empresas locais e de Santa Catarina. Então, é só fazer contato com a gente. Esqueci alguma coisa, Tassi? O brinde, vamos lá, então. Eu vou Assim, fazer aqui. as honras, já que eu tô aqui. Nossa. Exatamente, ia te pedir isso. Vou colocar aqui mais pertinho. Isso. Deixar aqui. Olha. Tem toda uma técnica para É. segurar. Ó, Aqui, deixa eu passar aqui. um rosezinho. Sigam nossas redes sociais, acompanhem a gente, sigam o nosso canal no YouTube. Se eu puder falar, esse espumante, uma coisa que as pessoas nunca pensam, mas com feijoada, ele fica muito bom, tá? E lógico, também com pastel Eu de acho- berbigão. A harmonização acho que com virou muito carne democrática. seca. Harmonizar, né? Não, e quando se fala de espumante rosé, por exemplo, uma noiva não sabe o que colocar no casamento, coloca um espumante rosé brut do começo ao final, que você não vai errar. Ó, Super dica no fica a final. dica para fechar. Obrigada, Saúde, Paty. obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Até o próximo episódio. Uhul!